Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, quando estaremos estudando a carta de Paulo à igreja em Efésios. Na nossa aula de hoje, estaremos estudando o capítulo 3, versículos de 1 a 13. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos estar orando, pedindo a Deus que fale aos nossos corações, que abra as nossas mentes, para que possamos entender a palavra dele, aquilo que ele revelou ao apóstolo há tanto tempo atrás, mas que ainda hoje fala aos nossos corações e fala principalmente à Igreja de Cristo. Vamos orar então. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Nós te exaltamos, Senhor, na sua santidade. Te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor nos tem amado, o Senhor tem se revelado a nós por meio da sua palavra. Obrigado, ó Pai, porque a cada dia podemos nos curvar, estudar a tua palavra, Senhor, e termos as nossas mentes abertas, termos mais entendimento daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Obrigado a Deus por esse momento, obrigado pelas vidas que estão se dedicando ao estudo da Tua Palavra, e nós te pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos revelar, e possamos colocar em prática em nossa vida diária. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, vamos ler então o capítulo 3, versículos de 1 a 13. Esse texto, ele é muito bonito. Assim, a cada ponto que a gente tem se dedicado a estudar, eu fico encantada com aquilo que o apóstolo está falando, aquilo que nos está sendo revelado. E esse ponto aqui, Paulo vai falar da revelação que foi dada a ele. Então vamos estar lendo, e conforme for eu vou dando aquelas paradinhas e dando as explicações. Então Paulo, ele começa o capítulo 3 falando assim: por esta causa eu, ao que Paulo está se referindo? Nós não podemos esquecer que se trata de uma carta, e a carta ela não é separada por capítulo, a carta não é separada por versículo, é um texto inteiro. No máximo é separada por parágrafo, e até em termos de parágrafo, essa carta aos Efésios ela é diferenciada porque ela contém os maiores parágrafos da Bíblia. Então Paulo é como se ele fosse recebendo ali aquela chuva, aquela coisa ali daquela revelação, e Paulo vai escrevendo, e ele não coloca ponto final, e ele vai ali naqueles parágrafos enormes. Então não podemos tirar isso de nossa mente. Então quando começa aqui dizendo por esta causa eu, por que causa? Paulo está se referindo lá no capítulo 2, aos versículos de 19 a 22. O que está escrito? Lembra da carta da semana passada, o trechinho da carta da semana passada que nós estudamos? Paulo, a partir do versículo 19, ele fala assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Por esta causa eu... Então, quer dizer, Paulo está vindo ali, ele está falando que por causa daquilo que ele revelou logo acima, é que ele vai estar escrevendo aqui. E ele vai dizer, por essa causa, eu, Paulo, E aí parece que o apóstolo, ele entra em suspense, porque ele vai falar assim, olha, por esta causa, eu, Paulo, e aí ele não vem com nenhum verbo de ação. Paulo vai continuar essa expressão aqui lá no versículo 14. Ele até repete, por esta causa me ponho, É como se Paulo
tivesse na mente dele aqui nesse momento fazer a oração, que ele vai começar lá no versículo 14. Mas ele interrompe a ideia de começar a oração e ele vai nos revelar aquilo que estaremos estudando hoje. Então, observem, ele vai dizer, por esta causa, por que causa? Porque hoje vocês não são mais estrangeiros, mas somos concidadãos, não é, dos santos, somos famílias de Deus, né, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, e ele vai dizer que nós somos a igreja, porque olha aqui, olha, presta bastante atenção no que o apóstolo está dizendo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, pedra angular, no qual, não é? Ou seja, se edificarmos, não é? Ele vai dizer, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, se nós edificarmos a nossa vida na pedra angular, que é Cristo Jesus, que é o fundamento da igreja, então nós, na qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito, nós somos a igreja de Cristo. Quando, né, estamos fundamentados em Cristo Jesus, que é a pedra angular. Então Paulo está falando, por esta causa, não é? Eu, Paulo, aí ele suspende, né? E na semana que vem, quando estivermos estudando, não é? A partir do versículo 14, os irmãos vão ver a oração quando ele vai dizer, por esta causa me ponho de joelhos diante de vós. Isso é uma constante nas cartas de Paulo, porque Paulo, ele escreve orando e ele ora escrevendo. Né? A vida dele de oração, a vida dele orando, não é, pela igreja, orando pelos gentios, orando, não é, por todos nós que ainda viríamos, como vimos lá no capítulo 1, não é, a oração de Paulo ali no capítulo 1, linda também, quando ele diz que ele pede ao Senhor que nos seja revelado, não é, o mistério, que nós possamos ter entendimento, não é? Paulo não está pedindo, nós frisamos isso bastante na aula, mas vou estar repetindo aqui nesse momento, Paulo não está pedindo uma nova bênção, mas Paulo pede que nós tenhamos entendimento completo da bênção que já nos foi concedida. Não é? E aqui a partir do versículo 14, não é, Paulo vai fazer vai dar um outro enfoque para a oração, mas isso fica para a próxima aula. Voltando aqui ao versículo 1, então ele vai falar, por esta causa eu, Paulo, e ele vai dizer, sou prisioneiro de Cristo. Algumas versões vão dizer, o prisioneiro de Cristo. Uma coisa que nós precisamos bater aqui nesse ponto é que Paulo, na verdade, ele, humanamente falando, Paulo não é prisioneiro de Cristo, não é? Porque quem prendeu Paulo foi Roma. Paulo é prisioneiro de César, não é? Ele é prisioneiro de Roma. Ele não é prisioneiro de Cristo. Mas Paulo, ele tem uma forma de ver a vida onde Deus, onde Cristo, não é? Ele é o fundamento de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do seu poder e da sua autoridade. Isso é uma coisa muito importante para nós entendermos, principalmente nos dias de hoje. A gente vê muita falta de entendimento, infelizmente, da nossa parte, né, como cristãos, porque os irmãos, até abrindo um parênteses aqui, né, depois eu espero não perder o foco, mas eu tenho visto muito, assim, no Facebook, algumas expressões por essa casa não está coberta, essa porta aqui está coberta pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, isso é uma coisa do Velho Testamento. No Velho Testamento, o povo de Israel, ele era um povo separado, e ali tinha realmente, quem te abençoar eu vou abençoar, quem te amaldiçoar eu vou te amaldiçoar. Ali Deus tinha que se revelar ao povo de Israel, assim como ele ia se revelar ao povo do Egito mostrando o seu poder, mas mais do que se revelar às pessoas do Egito, os egípcios, Deus precisava se revelar ao povo de Israel. Por quê? Porque até então ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Ele era o Deus dos patriarcas. E agora aquela família, a família de Jacó, vai sair, que entrou ali no Egito no número de 600 pessoas, vai sair no número de 600 mil, então eles já não são mais uma família. Eles são um povo, e aí Deus vai ser o Deus do povo, e ele precisa se revelar ao povo de Israel. Então todas aquelas manifestações, todos aqueles milagres, inclusive a separação, não é, que Deus faz ali quando, não é, os israelitas passam o sangue do cordeiro nas portas e o anjo da morte não entra nas casas que estão ali cobertas por aquela porta. Mas tem muitas pessoas que usam a Bíblia como superstição. Então elas dizem, na minha casa está coberta pelo sangue do cordeiro. Ótimo, irmãos. Mas quando a gente chega no Novo Testamento e a gente chega na graça, a graça, ela cai, não é? Paulo mesmo vai dizer, como orvalho. Ela cai como orvalho, e o orvalho cai como? Ele faz separação entre a hortaliça, entre o alface, entre o cominho, entre o agrião. Não, ele cai sobre todos. Então a graça de Deus, ela cai sobre todos. Não existe mais separação. E isso nós falamos bastante na semana passada a respeito dessa separação que nós, enquanto cristãos, muitas das vezes fazemos. E nós não temos o direito de fazer esse tipo de separação. Mas voltando aqui para a nossa aula, então Paulo vai dizer, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Então ele se identifica, não é, como prisioneiro de Cristo. E algumas versões vão dizer assim, vai usar o artigo definido, o prisioneiro de Cristo. E o que quer dizer, né, esse artigo definido? E seria a versão mais correta, né, na tradução seria colocar realmente a tradução em que Paulo se refere não como prisioneiro de Cristo, mas como o prisioneiro de Cristo. Porque Paulo, ele está de fato aprisionado. Mas o uso do artigo é uma forma de declaração de que ele era alguém sujeito à autoridade de Cristo, tendo sido vítima de intensa perseguição por amor a Cristo. Então Paulo reconhecia que aquilo que ele vivia era porque Cristo permitia, então ele não é prisioneiro de César, né? Ele tira essa autoridade de César e ele se reconhece, eu sou prisioneiro de Cristo. Não é? O prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque a minha vida está debaixo da autoridade de Cristo. É Cristo quem manda, não é? É Cristo quem tem domínio. Ontem, quando eu estava me preparando para esse estudo, eu fiquei pensando como que nós cristãos hoje olharíamos para o ministério de Paulo. Você já parou para refletir sobre isso? Será que nós, sem sabermos o final da história, sem termos um entendimento, não é, que temos por termos o Novo Testamento ao nosso dispor, será que olharíamos para Paulo como sendo o grande apóstolo que nós consideramos? Ou será que dentro da mentalidade que nós temos enquanto igreja, nós olharíamos para o ministério de Paulo e pensaríamos que ele não está tendo sucesso no ministério dele? Não, porque se ele tivesse sucesso no ministério dele, irmã, ele não seria preso. Se ele tivesse sucesso no ministério dele, a igreja de Coríntios não o teria rejeitado. Não é? Nós temos muito essa posição. Para nós, sucesso é aquela pessoa que está, não é, tem ali a sua igreja com milhares de membros, é aquela pessoa que está na mídia, é aquela pessoa que está bombando, não é, na mídia social, aparecendo na televisão. Então nós consideramos esse é um ministério de sucesso, esse é um ministério abençoado. E isso, irmãos, é uma contradição com aquilo que estudamos na Bíblia. Porque Paulo, quando ele vai escrever lá a sua última carta da prisão, né, que é a carta de 2 Timóteo, ele vai dizer, Timóteo, vem depressa. Né? Olha como Paulo vai encerrar a carreira dele. Vem depressa, Timóteo, porque eu estou aqui, eu estou com frio, traz os meus livros. Não é? Todos me abandonaram. Essa é a sensação que Paulo tem. E eu te pergunto, você olharia para uma pessoa, né, ministerialmente falando, com essas expressões, você diria que ela é uma pessoa de sucesso, ou dentro da sua concepção você diria, não, tem alguma coisa errada? Nós precisamos, irmãos, quando a gente fala, né, de ter as nossas mentes abertas pela palavra, nós precisamos ter as nossas mentes mudadas.
com relação a essas coisas que nos são reveladas pela palavra de Deus. Está aqui, mas parece que a gente lê e não consegue entender, não consegue enxergar a verdade que está aqui escrita. Não é? Então, Paulo, ele sabe que ele está preso, mas ele não considera isso uma derrota. Por quê? Porque ele sabe que ele está debaixo do domínio, da autoridade de Deus. Não é? Então, ele é o prisioneiro de Cristo. Ele não é o único cristão preso naquela época. Essa não foi a única cadeia pela qual Paulo passou, mas ele está se considerando o prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque a vida dele está debaixo da autoridade de Cristo. Não é? E ele vai dizer, por amor de vós, gentios. Não é? E isso é tão impactante, porque Paulo, não é, era um fariseu. Paulo era um fariseu. Não é? Às vezes eu sempre falo aqui na igreja com relação a isso, porque as pessoas, fariseu é sinônimo até de xingamento, né? Quando eu quero xingar um crente, espiritualmente falando, então eu digo, é um fariseu. Não é como se isso fosse um palavrão. Os fariseus, irmãos, eles não eram ruins na sua essência. Eles apenas não tinham tudo revelado. Então eles eram guardiões da lei, eles eram os guardiões da palavra de Deus, eles eram ali né, espiritualmente, né, dentro do judaísmo, ali eles eram, né, os senhores, conhecedores daquilo que poderia e que não poderia ser. E em determinado momento eles se perdem. Essa linha entre você estar certo e você se perder, mas ela é muito tênue. Não é? É muito tênue. É assim, num suspiro, a gente passa de ter a verdade do nosso lado para sermos o errado. E isso aconteceu com os fariseus. E Paulo, ele perseguia os cristãos. Porque Paulo era mau? Não, porque Paulo era um fariseu e Paulo era um guardião da lei do Senhor. Paulo vai dizer, eu sou da tribo de Benjamim. Paulo era um judeu ali nato, da tribo de Benjamim, não é? Ele foi educado aos pés de Gamaliel. Paulo era fariseu, então ele, em determinado momento, está ali perseguindo os cristãos e Deus aparece ali, se revela a Paulo e ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é? E esse Saulo ali, ele cai prostrado, fica cego, e quando Paulo volta, não é? Ele já está ali convertido, e agora Paulo vai dizer que a ele foi dado, não é, o ministério de pregar aos gentios. Então, lembra da semana passada, quando nós falamos, e foi até uma aula um pouquinho mais extensa e um pouquinho esbada, porque eu tive que ler muitos textos, mas lembra do texto quando eu falava de qual era a relação do judeu com o gentio? O judeu não entendia. Para o judeu, o gentio era o quê? Não é? Deus havia criado o gentio para ser combustível para o fogo do inferno. Essa era a concepção dos judeus. Então, Paulo, dentro do farisaísmo dele, né, sendo um guardião ali que ele era, né, dentro da sua concepção daquilo que era correto, né, agora ele vem, ele se converte ao cristianismo. E qual é o comissionamento de Paulo? Né? Para que Paulo foi chamado? Para pregar aos gentios. Né? Ou seja, tudo aquilo que Paulo acreditava ser certo, tudo aquilo que Paulo tinha como convicção dentro da sua vida, não é? Tudo aquilo que ele havia aprendido, de repente, cai, ele diz, não é nada disso. E isso é maravilhoso, porque Deus até hoje ele faz dessa forma. Ele se revela e de repente tudo aquilo que você, não é, acredita, não é, ser o certo enquanto, não é, evangelista, ser o certo enquanto pastor, se você dá, não é, a Deus o direito de ser Senhor sobre sua vida, Ele pode vir e transformar seu coração e fazer com que você venha trabalhar com aqueles que você hoje mais renega. Não é? Está aí o papel da igreja. Né? Nós não podemos, irmãos, nos perder como o povo de Israel se perdeu. Eles foram chamados para ser nação santa, para ser luz sobre as nações, para ser um povo santo. E eles se perderam na santidade, eles se acharam tão santos que ninguém podia chegar na sua santidade. Eles até pregavam,
eles até falavam, não é, de Deus, eram os prosélitos, não é? Eles tinham os seus prosélitos, mas como que funcionava? O gentio, ele tinha que se converter ao judaísmo e aceitar todas as normas, ele tinha que ser circuncidado e ele tinha que ter todo aquele ritual judaico, né, que os fariseus começaram a botar com tanta importância durante a vida deles. Eles tinham que aceitar tudo aquilo, senão eles não eram considerados, não é, ali como os prosélitos dos judeus. Então, vamos aqui dar seguimento. Paulo então está dizendo, não é, por amor de vós, os gentios, não é? E quando Paulo fala aqui de vós, os gentios, Paulo está dizendo, né, parece que da prisão, Paulo está saudando, né? Saúda toda a igreja gentílica, né? Ele visa mostrar o quanto o amor divinamente inspirado levara o apóstolo a servir aos gentios, a despeito do sofrimento que ele teve que pagar, né? Paulo, ele paga um preço muito alto, não é? Por esse amor que Deus coloca no coração dele, por essa missão que Deus dá a ele de pregar aos gentios. Tanto não é que na aula que vem a gente vai ler o texto lá de Atos, não é? Mas se os irmãos quiserem já antecipar, né, o estudo, podem fazer a leitura ali a partir de Atos 22. Os irmãos vão ver que essa prisão de Paulo foi porque os judeus pensaram, não é, que Paulo estava entrando, não é, ali no templo, passando aquele muro. Lembra do muro que nós falamos tanto na semana passada, que era o muro, não é, ali que os gentios ficavam embaixo, uns 15 degraus, não é, e havia um muro que separava o lugar onde os gentios podiam ficar do lugar que os judeus podiam ficar, e naquele muro tinha inscrição que se ele passasse, ele seria responsável pela morte dele, porque ele não podia passar. E a prisão de Paulo, ela se dá porque após o término da sua terceira viagem, Paulo está ali levando, né, as ofertas para a igreja em Jerusalém. Quando ele vai ao templo, não é, e os judeus então prendem Paulo porque diz que Paulo está adentrando aquele recinto levando um gentio, que era até um membro da igreja de Éfeso. E ali Paulo é preso, não é, e ele vai se defender, e é muito interessante, porque quando Paulo está se defendendo, a gente vai ver que até o momento em que Paulo fala que ele foi chamado por Deus para levar a palavra aos gentios, quando ele fala ali aos gentios, os judeus, não, acabou, não queremos mais, e a intenção realmente é matar Paulo, né? Mas aí Paulo, ele revoga, né, a sua condição de romano, cidadão romano, então ele é levado para Roma, não é? Passa ali por várias coisas, a gente vai estar falando na semana que vem, mas enfim, essa situação em que Paulo se encontra agora, não é uma demonstração, não é, daquilo que, olhando humanamente, é uma demonstração do sofrimento que o apóstolo teve que passar por levar a sua palavra aos gentios. Olhando pelo lado espiritual, nós podemos entender, não é, esse tempo que Paulo está ali escrevendo essas cartas maravilhosas, não é? Paulo, sendo missionário da forma como ele era, sempre preocupado em estar numa cidade, em outra cidade, não é? E falando em sinagoga e fazendo reuniões. Qual seria o tempo que Paulo teria para escrever as cartas? Não é? Da mesma forma, a gente pode entender ali o apóstolo João na ilha de Patmos, não é, como um tempo que Deus separou para aquele homem para receber a revelação do livro de Apocalipse. A gente, se a gente olha de forma humana, a gente não entende os desígnios de Deus, não é? A gente tem que aprender, e Deus realmente ele fala isso, não é? Porque ele, né, ele troca, né, o entendimento dos sábios, não é? Eles acham que Deus é loucura, não é, para os sábios. Então, a gente vê ali que realmente é difícil de entender. Para que você possa entender, né, toda a extensão da riqueza, né, daquilo que Deus revelou a Paulo, que Deus fez na vida de Paulo, você precisa entender a forma de Deus agir. E aquela prisão ali, não é? Ele é o prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque ele está sujeito à vontade,
ao domínio, à autoridade de Cristo. Então, quando acontecem as coisas na sua vida, você precisa parar para buscar entender o propósito de Deus. Porque aquilo que muitas das vezes os homens podem olhar como sendo um fracasso, como sendo uma derrota, na verdade é uma vitória daquilo que Deus está revelando em sua vida. Então, Paulo continua aqui, versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, os profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. A gente pode observar que a palavra-chave desse texto aqui, dos versos 3 até 9, é a palavra mistério. Mas para a gente entender bem o texto, a gente precisa entender o que significa mistério na língua grega e o que significa mistério na língua portuguesa. Na língua portuguesa, mistério é uma coisa que está... Em português, mistério é algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, não é? Isso é um mistério. Quando a gente fala que que mistério é esse, né? A gente está falando de uma coisa que é enigmática, uma coisa que é obscura, uma coisa que ainda não foi revelada. Já mistério na língua grega é um segredo revelado. Então Paulo está falando aqui, pois segundo uma revelação, olha aqui, ele já disse, né? Segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério. E esse ponto aqui é muito interessante, porque Paulo está dizendo, olha, segundo uma revelação. Paulo, ele não está falando de coisas que ele estudou, que ele ouviu, sabe? Ele está falando de algo que foi revelado por Deus a ele. Então ele está dizendo, olha, segundo uma revelação me foi dada a conhecer, não é? Me foi revelado o mistério, não é? Conforme escrevi há pouco, resumidamente, porque até então ele tratou e agora ele vai descrever melhor, não é? Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento, o meu entendimento, não é? Do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer. O que Paulo está dizendo aqui quando ele diz que a outras gerações não foi dado a conhecer, não é, aos filhos dos homens? E principalmente a pergunta, não é, que não quer calar, qual é o mistério? Não é? Qual é o mistério que Paulo fala? O que foi revelado a Paulo? Não é? E a gente vai estar tratando aqui agora. Então Paulo vai dizer, olha, o meu discernimento a respeito de Cristo, versículo 5, qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Ou seja, Paulo está dizendo, se você for buscar essa revelação lá no Velho Testamento, você não vai encontrar. Você não vai encontrar a revelação que foi dada e que Paulo está descrevendo aqui no Antigo Testamento. Ela não foi dada a Isaías, não foi dada a Jeremias, não foi dada a Daniel, não foi dada a Ezequiel, não foi dado a Oséias, Naum, Abacuque, Obadias, nenhum dos profetas. Mas foi dada a ele. Quando a gente pega ali o Velho Testamento, vamos pegar uma profecia de Isaías, não é? Isaías vai dizer ali que aquela profecia quando ele diz que o seu nome será
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o domínio estará sobre os seus ombros. A gente observa que dentro deste versículo, Isaías ele está revelando, tem uma profecia para a época do nascimento de Jesus Cristo, porque ele diz, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, não é, Deus forte, Pai da eternidade. Ele está revelando ali, não é, quando Jesus nasce. Então, o seu nome será esse. Ele terá o domínio, não é? E o domínio estará sobre os seus ombros. Então, aqui você tem uma revelação já, não é, que já aconteceu quando Cristo, não é, nasceu, e você tem uma revelação de algo que ainda não aconteceu, de algo que ainda vai acontecer, porque o domínio, né, ele ainda não está. Então, você tem uma revelação passada, uma revelação futura. E o presente? O presente é a igreja. E é isso que foi revelado a Paulo. A revelação a Paulo não foi que os gentios seriam aceitos, porque observe a promessa de Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias, não é? Todos os povos. Na sua descendência, todos serão benditos. Então, todos, não é só a descendência de Abraão. São todos são benditos. Então, a revelação não é o evangelho chegar para os gentios. A revelação aqui é que agora a mensagem, o privilégio, ele não se dá mais por meio de um povo, mas é por meio dessa nova sociedade que nós tratamos na semana passada, que é gentio e judeu junto em uma nova comunidade, em uma nova sociedade. Que sociedade é essa? A igreja. Então, entre ele ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte e o domínio está sobre os seus ombros, existe aqui um mistério, não é? Que é o intercurso entre um e outro. E que mistério é esse? É a igreja. E nós precisamos entender que a nós, igreja, não é? Foi dado um privilégio tão grande que nem aos anjos foi dado a fazer. Os anjos queriam esse privilégio, eles queriam ter a oportunidade de levar as boas novas do evangelho. Mas ao homem é que foi dado esse privilégio. E nós precisamos entender que nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Quando nós nos juntamos em comunidade, nós formamos aqui, né? E até aí vai uma piadinha, não é? Da semana, não é? Igreja não é CNPJ, igreja é CPF. Não é? E a igreja não é o CNPJ da nossa igreja, 05, e lá vai lá o CNPJ da igreja. A igreja é o seu CPF, é você é a igreja. Isso precisa ficar dentro de nossas mentes. Então, a você foi dado o privilégio de levar a mensagem de Cristo àqueles que ainda não têm. Porque hoje não existe mais separação, o muro foi destruído, né? O muro foi derribado e hoje todos têm acesso a essa graça. Isso Jesus veio e ele começou a revelar por meio daquele com quem ele se sentava à mesa para fazer as refeições, não é? Com quem ele falava. Mas até mesmo para os apóstolos foi uma coisa que foi sendo difícil deles assimilarem, né? A gente vê ali quando Pedro é chamado, né, para ir pregar aos gentios, né? E Pedro, mas como, né? Primeiro ele tem aquele sonho e aparece ali aqueles animais que ele considerava imundo dentro do judaísmo. Ele vai dizer assim, como que eu posso, né, me contaminar? E Deus vai dizer o que para ele? Não diga que é imundo aquilo que eu já santifiquei. Cristo morreu por todos. Esse é o grande mistério. É essa comunidade, né, chamada igreja. Esse é o grande mistério que foi revelado a Paulo. E que não foi revelado antes aos outros profetas, mas foi revelado a Paulo. E Paulo vai dizer, né, vamos continuar a ler, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. Ou seja, não tem separação.
Não tem separação. Não pense que por você ser um cristão, por você ser um frequentador de igreja, que tem separação da pessoa que está lá fora. Não tem diferença para Deus. Ele olha para todos da mesma forma e Ele quer que você leve essa palavra, que você leve esse evangelho para aquelas pessoas. E ainda que você tenha que sofrer como Paulo sofreu por amor ao evangelho, mas que você se doe. E aí a gente pergunta, né? Examine-se o homem a si mesmo. Temos cumprido essa missão? Temos feito aquilo para o qual nós fomos chamados? E Paulo vai continuar. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. É impressionante a humildade de Paulo, porque Paulo vai dizer, eu sou, não é, o menor de todos os santos e eu sou o maior pecador. Geralmente nós temos o hábito de dizermos ao contrário, eu sou o menor dos pecadores. Eu nem cometo pecado, irmã. Né? Depois que a gente se converte, existe essa mentalidade na igreja de que não somos mais pecadores. Então, quando a gente vai fazer apelo, vem a Cristo, vem agora, vem, ó, vem, pecador. Não é como se só ele fosse pecador e eu não fosse. Não é? Diante desse apelo, eu também preciso ir novamente a Cristo. Não é? Nós fazemos essa separação, se a gente for ver na forma como a gente canta, a forma como a gente faz apelo, a forma como a gente fala, não é? E a gente se dirige, não é? A gente diz, não, os do mundo, né? Não, porque o mundo não é como se eu não fizesse parte desse mundo. Nós precisamos entender aqui que nós, né, ver o exemplo de Paulo, né? Eu sou o maior dos pecadores e eu sou o menor dos santos. A gente se acha muito santo e muito pouco pecador. E ele continua, né? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Né? Que nós possamos orar. Eu deixaria, não é, como lição de casa que você venha relendo lá desde o capítulo 1. Se você tem outras versões da Bíblia, né, se você tem Bíblia de estudo, que você leia outras versões, não é? Eu tenho feito o estudo em cima da Bíblia Shed, mas existem outras versões e aí a gente pode ver ali como na Bíblia Shed, por exemplo, ele não fala o prisioneiro, ele diz prisioneiro, não é? Mas eu vi lá e eu achei... Não, aqui tá, sou o prisioneiro de Cristo, tá? Aqui sim, né? Ele bota dessa forma, né, correta, né, pastor Shed. Mas leia, né? Faça a leitura de outras versões, estude e tire um momento, né, após a leitura para orar, pedindo a Deus que revele, pedindo a Deus que fale ao seu coração a respeito do ministério que ele tem a exercer por meio da sua vida. Nós estamos num período agora, não é, de quarentena, e é um período ótimo para estarmos estudando a palavra de Deus, meditando, não é? Não tome o seu tempo ouvindo coisas que não te edificam, não tome o seu tempo em discussões levianas, não tome o seu tempo naquilo que não edifica, não é? Mas busque a Deus, busque a sua palavra, pergunte a Ele de que forma Ele quer trabalhar na sua vida nesse período, como que Ele pode te usar, mesmo preso de casa, dentro de casa, que Ele vai
falar. Você não é um prisioneiro do Covid-19, você é um prisioneiro, o prisioneiro de Cristo, não é? Porque sua vida está sob o domínio de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar. Até o próximo sábado.